Olá, seres! Eu espero que todos estejam muito bem aí desse lado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de testes sobre o sistema reprodutor feminino, envolvendo principalmente a gametogênese feminina. Mas antes, convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar as notificações para o mais rápido chegarmos com aulas de biologia até você. Na aula de testes, também convido você a clicar ali no Seja Membro. Você pode contribuir com um custo mínimo mensal para o nosso projeto. Você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, vai receber um PDF para praticar esses testes que eu deixo para vocês, os que eu resolvo aqui, e ainda testes extras para você praticar, tirar dúvida e orientar você e você brilhar em biologia. Questão 1 na tela para você. O EPG, o sistema genital feminino, compõe-se de órgãos situados externamente ao corpo da mulher e de órgãos localizados no interior do abdômen. Sobre os órgãos e características do sistema genital, assinale o que for correto. 01. O útero é um órgão muscular e oco, responsável pela formação dos gametas femininos a partir da sua porção mais externa, pelo desenvolvimento do embrião a partir da região mais interna. Além disso, produz e secreta o hormônio FSH, folículo estimulante. 2. Resultante de várias mitoses sucessivas que ocorrem nos ovários, os ovócitos primários, ovócitos 1, originam os ovócitos secundários, ovócito 2, por meiose. Caso sejam fecundados, os ovócitos primários passam por uma nova mitose, a qual dá origem ao glóbulo polar ou corpúsculo polar, o qual passa a produzir a progesterona. 4. As tubas uterinas ou ovidutos são dois tubos ligados à parte superior do útero que fazem contato também com os ovários. No interior das tubas, o interior das tubas é revestido por células ciliadas, cujos batimentos criam uma corrente permitindo a entrada do óvulo liberado pelo ovário. 08. O interior do útero é revestido pelo endométrio. A partir da puberdade, o endométrio torna-se periodicamente mais espesso, preparando a mulher para uma possível gravidez. Se esta não ocorrer, parte do endométrio é eliminada juntamente com o sangue resultante da degeneração de vasos sanguíneos, processo chamado de menstruação. E 16. O processo de ovulogênese tem início antes do nascimento da mulher, no período intrauterino. As ofogônias são células precursoras dos gametas femininos e multiplicam-se por mitose durante o início da fase fetal. Vamos lá, parcial 01 na tela é extremamente falsa. O útero não é o local de produção do FSH, é a hipófise. O útero não é o local de formação de gametas, quem faz isso é o ovário. Então, ovário produz hormônios, ovário produz o gameta. Útero é o local da nidação, implantação do blastocisto, fixação, desenvolvimento e crescimento, continuidade do desenvolvimento embrionário que iniciou na tuba uterina. A 02, resultante de várias mitoses que ocorrem nos ovários, ovócito primário. O ovócito primário surge do crescimento da ovogônia. Lembra que existia a ovogônia? Essa ovogônia vai crescer e vai dar origem a um ovócito primário, que ele é diploide ainda. E aí vai ocorrer a meiose, e aí a gente vai ter o ovócito secundário e o glóbulo polar. Então a parcial 02 é falsa. Parcial 04 também é falsa. A tuba uterina, ela não entra em contato com o ovário. Quando a gente pensa na tuba uterina, a tuba está aqui, ela vai estar ligada aqui ao útero, e a tuba uterina vai ter um contato aqui com o ovário, não vai ter um contato físico. As fímbrias captam o ovócito que é liberado durante a ovulação, mas não tem um contato físico, então por isso a parcial é falsa. Na 08, o interior do útero é revestido pelo endométrio? Sim, o endométrio reveste de acordo com a ação do hormônio estrogênio e progesterona. O estrogênio na primeira metade do ciclo, progesterona na segunda. Nós temos o aumento da espessura do endométrio, preparação para uma possível gestação. Ok, se não ocorrer fecundação lá na tuba uterina, não vai ter implantação do blastocisto no endométrio, e aí esse endométrio descama, caracterizando a menstruação. O processo de ovulogênese tem início antes do nascimento, perfeito. Durante a vida intrauterina, perfeito. Então a soma é 8 mais 16, 24 para você brilhar na questão do EPG. Questão 2, na tela. Mackenzie, São Paulo. Observe o desenho, letra A, B, C e D.
A respeito do esquema acima, assinale a alternativa correta. A parede interna do órgão B é descamado durante o período da ovulação? B. Estrogênio e progesterona são hormônios produzidos em A e agem em C. C. Se uma cirurgia no órgão B removido, a mulher não menstruará mais. D. A laqueadura é uma cirurgia em que é feita a remoção do canal indicado em D. A produção de gametas e a fecundação são eventos que ocorrem em A. Vamos para o desenho. Na letra A, você tem que anotar ali, anota aí no seu caderno, ovário. A letra B na figura é a tubo-uterina ou oviduto, ou antigamente as trompas. A letra C é o útero e a letra D é a vagina. Se nós olharmos para isso, aí a gente vai identificar. Letra A, ele fala para nós: a parte interna do órgão B é descamada durante a menstruação. B, descamado, não é B, né? Vai ser o órgão C, no caso, o útero. Na B de biologia, estrogênio e progesterona são hormônios produzidos em A. A é o ovário, perfeito. E atuam ou agem em C, perfeito, ó. Vão agir no útero. Então, essa B de biologia é uma parcial corretíssima. C de casa. Se em uma cirurgia o órgão B for removido, a mulher não menstruará mais? Não menstruará mais se retirar o órgão C, não o órgão B, que é a tubo-uterina. D. A laqueadura é uma cirurgia em que é feita a remoção do canal indicado em D. D é a vagina. Na laqueadura são seccionadas as tubas uterinas, então é falso e a gente associar com a tubo-uterina. E aí, de escola, a produção de gametas e a fecundação são eventos que ocorrem em A. A produção de gametas em A, no ovário, mas a fecundação em B, na tuba-uterina. Então, resposta B de biologia como funções corretas do sistema reprodutor. Questão 3 na tela. 3. FGV. A ovulogênese humana, processo que cria os gametas femininos, é interrompida na prófase 1, sendo a divisão celular retomada na puberdade. Assim, uma menina, por volta dos seus 5 anos, tem em seus ou suas ovócitos primários 46 cromossomos, pois são células diploides. Ovótides, 23, pois são células diploides. Ovócitos primários, 23, pois são células diploides. Ovótides, 46, pois são células haploides. Ovócitos primários, 23 cromossomos, pois estes são células haploides. Perceba que ele colocou para você a variação da ploidia e o nomezinho da célula. Então, ele fala por volta dos 5 anos. 5 anos, já nasceu. Então, a nossa sequência é ovogônia. Vou pegar o esqueminha aqui da questão 1. Isso aqui é um ovócito 1 ou ovócito primário. E esse é o ovócito secundário ou ovócito 2. Então, por volta dos 5 anos, você já não tem mais ovogônia. Ele não citou ovogônia. Então, você tem o ovócito primário. O ovócito primário é uma célulazinha diploide. E 2N equivale a 46 cromossomos. Ovócito secundário, N, equipara-se a 23 cromossomos. Então, a gente ia ter que pensar na letra A, de a mais bonita, como correta. Porque ali, 5 aninhos, ela vai ter no interior dos ovários vários ovócitos primários parados na prófase 1 da meiose. Então, tá lá paradinho na prófase 1 da meiose. Aquele período chamado dictióteno, uma parada. Tá lá paradinho. E aí depois vai continuar quando ela entrar ou realizar a menarca, a primeira menstruação, chegar e caracterizando a puberdade. Mas vai ter criancinha, menina, 5 aninhos, ovócitos primários. Ovócito primário, parado na prófase 1, 46 cromossomos. Letra A, da Fundação Getúlio Vargas. Questão 4 da UEPG novamente. Os ovários são duas estruturas com cerca de 3 centímetros de comprimento localizadas na cavidade abdominal, na região da virilha. Teoricamente na região pélvica, mas tudo bem, está no enunciado da questão.
Na porção ovariana mais externa, chamada córtex ovariano, localizam-se as células que darão origem aos óvulos. A respeito do processo de formação dos óvulos, assinale o que for correto. 01. Processo de formação de gameta feminino é chamado de ovulogênese, tem início antes do nascimento de uma mulher, em torno do 3º mês de vida intrauterina. Parcial 02. Por volta do 3º mês de vida de uma menina, as ovogônias param de se dividir, crescem, duplicam os cromossomos, entram em meiose, passando então a ser chamado de ovócito primário ou ovócito 1. 4. As células precursoras dos gametas femininos, as ovogônias, multiplicam-se por mitose somente após o primeiro ciclo menstrual feminino. 8. Os ovócitos primários ou ovócito 1 permanecem estacionados na fase de metáfase 2 da meiose. Esses terminam o ciclo meiótico por volta do 14º dia do ciclo menstrual. Se não houver fecundação, degeneram e são eliminados. O ovócito primário, o ovócito 1, termina a segunda divisão da meiose e produz duas células de tamanhos iguais, o ovócito secundário, o ovócito 2, e o primeiro corpúsculo polar ou glóbulo polar. Questão 01. Processo de formação de gameta, chamada de ovulogênese? Perfeito. Tem início durante a vida intrauterina? Perfeito. E depois vai ter continuidade, puberdade, vida adulta. Então a parcial 01 sim. A 02 está errada. Por volta do 3º mês de vida, as ovogônias param de se dividir. Então, geralmente do 3º ao 7º, 8º mês, você tem multiplicação, crescimento e o início da maturação. É onde começa o processo, não onde para. Então é falsa. 04. As células precursoras dos gametas, as ovogônias, multiplicam-se por mitose somente após o primeiro ciclo menstrual? Jamais. Lá, durante o ciclo menstrual, nós teremos a continuidade da maturação dos gametas. Então, você tem lá multiplicação, crescimento, maturação. Então, você vai ter ovócito primário, parado na prófase 1. E aí, durante a ovulação, libera o ovócito secundário, que está parado na metáfase 2. Então, é falsa. 08. Os ovócitos primários permanecem estacionados na metáfase 2 da meiose? É mentira. E o ovócito primário está na prófase 1 da meiose. É um ovócito primário, então você pensa na prófase 1. Ovócito primário, célula diploide, prófase 1. Ovócito secundário, pensa na meiose 2, metáfase 2. Então, miguezinho. O ovócito primário, o ovócito 1, termina a segunda divisão da meiose e produz duas células de tamanhos iguais. Olha só. Lembra que as células são de tamanhos diferentes? Tem uma citocinese, a divisão do citoplasma desigual. O ovócito secundário maior, primário, primeiro glóbulo polar ou primeiro corpúsculo polar. Então é migué. Isso aqui é um ovócito secundário e esse é o primeiro glóbulo polar ou corpúsculo polar. São de tamanhos diferentes. Somente a parcial 01. Isso torna a questão do EPG bem chata, porque você sabe, você que faz o EPG, se você marcar uma alternativa errada, você perde a questão inteira. Eu espero que vocês tenham me entendido. Fiz testes que envolviam os componentes anatômicos do sistema reprodutor e suas funções e principalmente a gametogênese feminina. Convido novamente você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações e se quiser, participe do nosso clube de membros. Manda o PDF para você, você entra no nosso grupo de WhatsApp, tira a dúvida para você brilhar sempre em biologia. Abração do sócio e bons estudos para todos vocês.